Começando mais um Conectim, mais uma sexta-feira que a gente está aqui juntos. É tão bom estarmos juntos, tão bom saber que depois do culto a gente vai estar junto também no Google Meet, conversando, interagindo, batendo aquele papo super massa de sexta-feira. É muito bom saber que a gente pode ter esse tempo juntos. Tem uma notícia, uma grande novidade. Se as coisas continuarem como estão, se as coisas melhorarem ainda mais como estão melhorando, no dia 7 de maio, fora sexta-feira que vem, na outra sexta, dia 7, a gente vai estar retornando com nossos cursos presenciais, a gente vai poder estar aqui na igreja, vai poder estar junto, vai continuar tendo isolados, vai continuar tendo curso de oração, vai continuar tendo o Connect Pray, vai continuar tendo tudo o que acontece. Só que a gente vai dar uma mudança na nossa agenda semanal, uma mudança naquilo que a gente já faz, e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, que vocês vão se adaptar nessa rotina híbrida, né, que a gente vai estar vivendo, mas vai ser muito bom. A gente está junto, a gente está olhando no olho, a gente está aqui pertinho, e Deus vai continuar falando com a gente, como Ele já tem falado desde lá no início, né, do início do ano, quando a gente voltou, e quando a gente estava aqui presencialmente, nesse período todo que a gente passou distante, né, do presencial, mas a gente manteve o contato através do WhatsApp, através do Instagram, e a gente vai continuar esses contatos, e maio vai ser, espero, e vamos continuar orando para isso, para que seja o nosso retorno, e que Deus abençoe, que a gente continue até o final do ano, e o outro ano melhore ainda mais, e a gente não precise mais parar, não precise mais voltar só para o modo online, mas que a gente fique no modo híbrido, que é o novo momento, né? É a palavra do momento onde se fala de escola, faculdade, trabalho e tudo que a gente faz aí é o modelo híbrido. Então essa é a notícia. Outra novidade que a gente vai estar retomando, né, vão ser os pequenos grupos em maio. Então, os pequenos grupos que acontecem depois do nosso culto aqui de sexta-feira, eles vão estar retornando. Então, se você participava, se você achava muito massa aquele momento de conversa, aquele momento de interação ali do pós-culto, ele vai voltar a vai ter um momento ali bem maneiro. Então, são algumas coisas que vão estar voltando. Para isso, a gente só precisa que as coisas continuem melhorando em relação, né, à pandemia, em relação a todos os casos que tem tido, a questão, né, de hospitais. Então, ore por isso, não deixe de orar por isso. Orar pelas pessoas que estão trabalhando lá, orar pelas pessoas que estão infectadas, orar pelas pessoas que já foram infectadas e estão em recuperação e que ainda, às vezes, tem alguma sequela ou outra e que precisam, né, ser restaurada por completo. Vamos estar orando por eles e, consequentemente, a gente também vai estar tendo, né, o nosso retorno. Eu estou muito feliz com isso, estou muito feliz com essa expectativa de poder voltar, de poder estar perto. A gente vai estar cumprindo, né, todos os protocolos, tudo de segurança, álcool, máscara. As nossas atividades aqui na igreja não vão ser tão livres como eram antes, mas a gente vai poder estar mais perto. Isso é uma das notícias. Então, ore por isso. Essas próximas semanas aí, até terminar tudo isso que a gente tem vivido, vamos estar orando, vamos estar lembrando. Hoje a gente vai continuar as nossas pregações, vamos continuar os nossos estudos, né, em relação ao novo de Deus, em relação àquilo que Deus fez novo. Mas antes eu quero orar com você, e aí a gente vai para o texto de hoje, que está lá em 1 João 2, do 3 ao 6. Então é um texto bem curto, 3 versículos só, mas que Deus vai falar muito com a gente, vai falar muito com você, e eu tenho certeza que você vai sair transformado depois de meditar e de estudar esse texto aqui junto comigo. Senhor Deus, muito obrigado, Deus, por mais uma sexta. Deus, muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado, Deus, pela sua presença real em nosso meio, ó Pai. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem direcionado nossas vidas, tem mostrado a sua vontade, ó Pai, e tem, ó Deus, nos guiado, ó Deus, pelo caminho certo, ó Pai. Muito obrigado, Deus, pela vida de cada adolescente, ó Pai, que está com a gente aqui, ó Pai, nesse culto, ó Deus, esteja abençoando a vida deles, ó Pai, esteja cuidando deles, ó Pai, nesse período, ó Pai, de distanciamento, esse período, ó Pai, de longe, ó Deus, sei de muitos que têm passado por dificuldades, ó Pai, com ansiedade, ó Deus, com tristezas, com momentos depressivos, ó Deus, toca, ó Pai, o coração de cada um, ó Deus, visita, ó Pai,
a vida de cada um, ó Deus, para que eles possam sentir, ó Pai, a sua presença, ó Pai, sentir o Teu Santo Espírito, ó Deus, e poder, ó Deus, ter a alegria, ó Deus, que vem do Senhor, ó Pai. E eu te peço, ó Deus, que nesse momento, ó Pai, o Senhor fale, ó Deus, aos nossos corações, ó Pai, através desse texto, ó Deus, e que ele possa, ó Deus, ser aplicado, ó Pai, através de nós, ó Deus, para que possamos, ó Pai, sermos pessoas, ó Deus, que vivam o novo, ó Pai, em Ti. Essa é a minha oração que eu te faço, em nome de Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. Amém, galera? Então, 1 João 2, do 3 ao 6. 1 João 2, do 3 ao 6. Abriram lá? 1 João está lá no final da Bíblia, tem 1ª, 2ª, 3ª João. Então, se você for lá para o final, você vai encontrar. Encontraram? Beleza. Só uma dica para todo mundo. Se você tem dificuldade de encontrar, cara, nas primeiras páginas da Bíblia, tem o índice ali. Então, ali tem onde está o nome do texto, qual página que está. Se você usa a Bíblia de papel e não a do celular, que às vezes é até mais fácil de encontrar, vai lá no índice, cara. Não precisa ter vergonha, vai lá, procura a página e vai direto, como se fosse um livro que você tem da tua escola e tal, que você vai lá, a matéria tal, está em tal página. Você vai lá na página certa e lê a página certa. Então, se você tem dificuldade de mentalizar onde está o livro, em qual parte da Bíblia está no começo, no meio, no fim, se é Novo, se é Antigo Testamento, como que eu faço para achar? Cara, faz isso, vai lá no índice que você vai encontrar. Então, vamos ler lá, versículo 3. Se obedecermos aos mandamentos de Deus, então temos certeza de que o conhecemos. Se alguém diz, eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso, e não há verdade nele. Porém, se obedecermos os ensinamentos de Deus, sabemos que amamos a Deus de todo o nosso coração. É assim que podemos ter certeza que estamos vivendo unidos com Cristo. Quem vive unido com Deus deve viver como Jesus Cristo viveu. Vou repetir esse último versículo. Quem vive unido com Deus deve viver como Jesus Cristo viveu. A primeira pergunta que eu vou fazer para você hoje é: você conhece alguém? Com certeza você conhece, né? Alguma pessoa, algum adolescente, algum adulto, sei lá, você conhece uma pessoa. E essa pessoa que você conhece, você sabe como ela é, você sabe como ela fala, você sabe o tom de voz dela, você sabe como que ela fala, você sabe como que ela anda, como ela senta, como ela se porta. Você sabe tudo sobre ela, porque você conhece essa pessoa. Eu conheço algumas pessoas. Por exemplo, a Ingrid é minha esposa. Eu conheço ela. Se ela está longe, eu sei quem é ela no meio das pessoas, de onde ela estiver. Outro exemplo, na minha vida, minhas irmãs, elas são gêmeas. Eu sei quem é quem, tipo, eu não preciso ficar lá olhando, essa aqui tem uma pinta aqui, essa aqui tem o cabelo desse jeito. Eu não preciso, eu reconheço elas até de costas. Por quê? Porque eu convivi um tempão com elas. Eu passava dias com elas. Então, eu vi elas desde bebês até hoje, né? Eu vejo elas e eu sei quais são as diferenças. E, para mim, elas são totalmente diferentes. Por quê? Porque eu as conheço. Então, pense numa pessoa que é assim na sua cabeça, que você conhece muito e que você sabe exatamente como ela é. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Se essa pessoa está, sei lá, no meio de várias pessoas, sei lá, está no estádio de futebol, está no meio de várias pessoas, e aí você vai lá no meio de campo e você começa a olhar em volta. Você consegue achar essa pessoa? Então você pensa assim, tá, é que é muita gente, é 30 mil pessoas e tal. Mas eu tenho certeza que se você olhar bem, você consegue encontrar. Você vai identificando um por um, você vai olhando, até que você olha lá, tipo, tá ali, eu conheço ela. Por quê? Porque você já cria um padrão dela, você já cria a fisionomia dela na sua cabeça, e quando você vai olhando, você consegue encontrar. Eu vivi isso, eu fui num evento, num estágio, no ano passado, acho que retrasado, ano passado não teve nada. No ano retrasado, eu queria encontrar algumas pessoas, e aí eu estava lá dentro do campo, lá no meio, e eu conseguia olhar e conseguia achar algumas pessoas. Por quê? Porque eu meio que sabia como que era o cabelo da pessoa, qual era o tamanho, qual era a cor da pele, e eu conseguia encontrar. Por quê? Eu conhecia aquela pessoa.
E por que que eu estou focando tanto nessa questão de conhecer? Porque esse texto ele fala muito sobre conhecermos a Deus, sobre ouvirmos a voz de Deus, sobre identificarmos como Deus fala e como Ele fala para a gente, como que Ele fala comigo, como Ele fala com você. Eu lembro de um dia que eu estava na minha sala e eu estava atendendo um adolescente, e o adolescente chegou para mim e falou bem assim: Eric, você fala no culto e tal, sobre ouvir a voz de Deus, sobre fazer aquilo que Deus te fala. Cara, mas eu não sei ouvir a voz de Deus. Eu não sei como é a voz de Deus. E aí eu falei para ele: cara, vou te dar um exemplo. Na sala do lado, de onde era a minha sala antes, hoje também continua do lado, mas do outro lado, ficava a sala do pastor. E o pastor estava atendendo alguma pessoa que eu não tinha visto entrar. E aí ele estava lá conversando com a pessoa, não dava para ouvir o que a pessoa estava falando e nem o que ele estava falando. Só dava para ouvir o tom de voz, tipo, não dava para identificar sobre o que eles estavam falando, mas estava para identificar que tinha alguém falando. Daí eu falei para aquele adolescente, falei: cara, escuta, você está ouvindo? Estou ouvindo uma voz. De quem que é essa voz? E aí ele tentou e tal, não sei, tal pessoa. Eu falei: não, tal pessoa não, tal pessoa não. Aí depois que ele falou umas 6 pessoas, eu falei: cara, sabe o que você não sabe? Porque você não conhece, porque você não tem intimidade, porque você não caminha com essa pessoa ou porque você não repara nessa pessoa. E aí eu fui lá e citei quem era a pessoa é tal pessoa. Como que você sabe? Cara, é a voz dela, ela que está ali dentro. E aí depois o pastor acabou o discipulado, o atendimento dele antes, e aí era trajeto, passar pela sala que eu estava, e aí era a pessoa. Por quê? Cara, porque eu conhecia aquela pessoa. E eu falei para ele: cara, com Deus é igual. Com Deus é assim, cara, se você não tem intimidade com Ele, se você não passa tempo com Ele, se você não se alimenta da palavra dEle, cara, você não vai identificar a voz dEle. Você não vai saber que é Ele falando com você. Você não vai saber que Ele que está ali falando no seu ouvido, falando no seu coração e colocando para você um caminho certo, e você está indo para o caminho errado, porque você não tem intimidade com Ele, porque você não convive com Ele, você não passa tempo com Ele. Nós precisamos passar tempo com Deus. Cara, você é adolescente, você tem escola, tem que ajudar em casa, que alguns que eu sei que ajudam em casa, tem às vezes que fazer um curso, né, a mais, seja inglês, seja computação, seja lá qual for o curso, tem que fazer a lição em casa, tem que assistir vídeo relacionado à escola que estudou de manhã, enfim, você tem que fazer um monte de coisa no seu dia. Você tem que dormir, porque o adolescente dorme, e aí você para lá, depois do almoço, você vai lá, tira a sua soneca, tem seu tempo lá de dormir, e aí o dia passa, e aí você não se conecta com Deus. Você não se conectou nem de manhã, nem à tarde, nem à noite. Você não teve seu tempo de conexão com Ele, e você ficou totalmente desconectado com Ele. E aí passa um dia, passa 2, passa 3, passa 4, passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, e você não fala com Deus. E aí quando se escuta de nós falando: cara, escuta a voz de Deus, cara, ora, peça para Ele. Você nem sabe como, porque você não consegue identificar se Deus está falando com você, porque você não conhece a voz dEle, você não conhece o que Ele está falando para você. Esse texto ele fala sobre obedecermos os mandamentos de Deus. E para a gente obedecer a algo, para a gente cumprir uma lei, uma regra, a gente precisa conhecer a regra. A gente precisa saber como a regra funciona. E para isso a gente precisa ler aquela regra. Por exemplo, estava esses dias e tal, conversando, e falou a pessoa: não, eu estou aqui num lugar, num lugar público, eu posso ficar sem máscara. Eu falei: não, cara, a regra não é essa. A regra é ficar de máscara. Então, quando você conhece a regra, você cumpre aquela regra. E se você não cumpre, é porque você escolheu não cumprir aquela regra. E você sabe quais são as consequências daquela regra. E isso a gente tem vivido hoje muito sério, né? Que é uma questão muito contextualizada. Então, vocês, adolescentes, vocês têm regras dentro de casa. Seja a regra de dormir, não pode dormir depois da meia-noite, não pode chegar em casa depois das 7, não pode
isso, não pode tomar banho e deixar a toalha em cima da mesa, na mesa acho que você não deixa, né? Talvez deixe, porque eu deixava em cima da mesa, em cima da cadeira, do quarto e tal, mas aí em cima da cama que eu ia falar, não pode, tem um monte de coisa que não pode. E tem algumas coisas que podem, e que você pode ser muito feliz fazendo aquilo que pode ser feito, mas você quer fazer algumas coisas do que não pode ser feito. E aí você acaba sofrendo as consequências, perdendo benefícios, ficando em castigo, perdendo algumas coisas que você tem, que você gostaria de permanecer tendo. Por quê? Porque você não obedeceu aquela lei, aquela regra, aquela orientação. E eu não vou colocar só como lei, como regra, mas como orientação. Às vezes é uma orientação para o nosso bem, mas a gente acaba não cumprindo. E aqui quando a gente vê, né, que se a gente cumpre, se a gente obedece os mandamentos de Deus, cara, quem é Deus? Deus é aquele que mandou um filho para morrer na cruz por mim e por você. Ele teve a maior prova de demonstração de amor por nós. E muitas vezes o que a gente faz? A gente não retribui isso. A gente deixa de obedecer. Para mim, saber disso é o suficiente. Saber que Ele me ama acima de todas as coisas. Ele me ama a ponto de entregar um filho para morrer por mim. Cara, isso é suficiente para eu obedecer. Isso é suficiente para pegar a palavra dEle, pegar a minha Bíblia, sentar, ler e pensar, cara, é isso que eu vou fazer. Se Deus está falando para mim, não vá para a direita, vá para a esquerda. Cara, eu vou para a esquerda. Aí se lá na frente Deus fala, tá, agora você vai virar para a direita, porque agora sim você vai pegar o caminho da direita. Cara, eu vou virar e vou pegar o caminho da direita. Porque, cara, Ele me ama. Ele me deu uma nova chance de uma nova vida. Por que que eu não vou obedecer os mandamentos dEle? E sabe por que muitas vezes tem essa dificuldade, cara? Existe uma palavra, pecado. Existe isso dentro de nós, que nós somos pecadores, e a gente precisa lutar contra isso muitas vezes. Mas quando você entende o amor dEle, quando você entende o que Ele fez por você, cara, não existe nada mesmo, que tome o lugar dEle, ou que seja maior e mais importante do que Deus na sua vida. Lá no verso 6, né, encerrando esse texto, ele fala: quem diz que vive unido com Deus deve viver como Jesus viveu. Quem disse que vive unido com Cristo deve viver como Jesus Cristo viveu. Cara, Jesus Cristo viveu de uma maneira perfeita para glorificar a Deus. Ele era perfeito, mas ele lutou contra pecados, lutou contra vontades, lutou contra pessoas que queriam fazer maldades, porque ele queria fazer aquilo que era o certo. E nessa noite, galera, eu quero ser bem direto com vocês. Cara, se você ama esse Deus, se você entende esse amor por você, se você entende que a palavra dele, ela é real, ela é viva, ela fala com a gente, cara, por que deixar de obedecer? Por que ser rebelde muitas vezes? Por que querer fazer o errado quando você sabe o que é o certo? Por que escolher a mentira quando você sabe a verdade? Por que escolher o caminho torto, errado, quando você sabe qual é o caminho reto e certo? Por quê? É porque às vezes parece que é mais legal. Cara, nada na terra vale mais a pena do que as coisas do céu. Ninguém na terra vale mais a pena estar na presença do que estar na presença de Deus toda a eternidade. Cara, nada nem ninguém. Quem que você vai escolher? Quem você vai escolher? O que você escolhe ser? O que você escolhe fazer de hoje em diante? É obedecer aquele que te ama ou desobedecer aquele que te ama e, consequentemente, está obedecendo aquele que não te ama, que quer a sua morte eterna, que quer que você fique longe daquele que te ama? E você já pensou nisso? O que é tenso? Se você já teve algum animal, alguma coisa que você gostava muito, e aí de repente aquele animal precisou sair da sua casa por algum motivo, ou por ele estar muito velho e morrer, ou por precisar dar para outra pessoa porque está ocupando muito espaço, porque é muito bagunceiro, alguma coisa,
e aí você, quando era tipo criança e tal, tipo, esse animal é retirado de você. E aí você fica longe daquele animal que você tanto ama. Eu vou usar o animal porque eu não vou usar pessoas, né, para dar esse exemplo, porque vou usar o animal. E aí você fica lá triste, deprimido, porque você está distante. Imagine você ficar distante daquele que demonstrou o maior amor pela sua vida. Cara, escolha obedecer a Deus. Escolha obedecer os mandamentos dele. Escolha fazer o certo. Escolha falar a verdade. Nunca a mentira. Amém, galera? Vou estar orando. A gente está encerrando esse culto. E daqui a pouquinho, 8h30, a gente vai estar lá nos isolados. A gente vai estar disponibilizando o link no Meet para a gente estar junto, para a gente estar conversando. E Deus vai continuar falando com a gente aí nessa noite. Beleza, galera? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça e eu vou estar orando. Senhor Deus, muito obrigado, Deus, por mais esse culto. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem falado com a gente, ó Deus. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem se demonstrado real, ó Deus, em nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado, Deus, pelo seu amor, ó Deus, por nós, por ter demonstrado, ó Pai, esse amor, ó Deus, na cruz, através, ó Pai, da morte, ó Pai, de Jesus, ó Deus. E muito obrigado, Deus, porque nós temos, ó Pai, esse exemplo, ó Deus, nós temos esse modo, ó Pai, de agir, ó Pai, esse modo, Deus, de viver, ó Deus. Muito obrigado por isso, ó Pai. Te peço, ó Pai, que o Senhor continue, ó Deus, a abençoar a nossa noite, ó Pai. Agora, Deus, acabando o culto, ó Deus, e daqui a pouquinho, ó Deus, estando juntos lá nos isolados, ó Pai. Continue, Deus, a falar no nosso coração. Continue, ó Deus, a ministrar, ó Pai, em nossas vidas, ó Pai, que possamos, ó Pai, estarmos a cada dia, ó Deus, mais parecidos, ó Pai, como Jesus, ó Deus. A cada dia, ó Deus, mais perto, ó Pai, daquilo, Deus, que Jesus foi, ó Pai, enquanto esteve aqui na terra, ó Deus, como diz, ó Pai, o texto, Deus, que a gente estudou hoje, ó Deus. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Essa é a minha oração que eu te faço. Em nome de Jesus, que eu oro e agradeço. Amém, Senhor. Amém, galera? Então, daqui a pouco, os isolados. E para você que acompanha nossos cultos e não é adolescente, não pode estar nos isolados, até a próxima sexta, a gente vai estar aqui juntos. E aí, se Deus quiser, em maio a gente vai estar presencialmente. Mas a gente não vai deixar de transmitir, tá, gente? Se você só pode estar na internet, só pode estar no online, não fique apavorado, não fique triste, a gente vai continuar transmitindo nossos cultos. Ele vai mudar um pouco o estilo, vai mudar um pouco, né, o formato, porque no presencial ele é bem diferente, mas se estiver com a gente, você com certeza vai ser abençoado e Deus vai estar ministrando na sua vida. Que Deus te abençoe, uma boa noite.